Boa noite aos presentes, boa noite às pessoas que estão nos assistindo pela internet. Eu gostaria de começar essa apresentação lembrando aí o quanto a tecnologia evolui, mas ao mesmo tempo ela permanece oferecendo certas possibilidades. Eu não vou exatamente pedir que vocês se manifestem, mas aqueles que provavelmente nasceram antes de 1974 não sabem que em 1994, eu, o professor Jorge Steinhilber e o professor Guilherme Pacheco, diretor do curso de Educação Física da Gama Filho, fizemos um programa chamado Um Salto para o Futuro, na TV Educativa do Rio de Janeiro, que era um programa em rede nacional. A gente teve, na época, registrados, porque era um curso à distância, curso modalidade à distância, porém aberto, mais de 11 mil cursistas no Brasil inteiro, do Acre ao Rio Grande do Sul. Então, a gente já tem, né, Jorge, uma tradição de virtualidade. Eu falei de 74, que eu estou imaginando, as pessoas que participavam disso, assistindo, tinham interesse direto na temática. Eu só gostaria de rapidamente me apresentar, embora tenha estado aqui ano passado, e na plateia eu identifico algumas pessoas, além de alguns colegas queridos de profissão já de muitos anos e muitas batalhas. Eu me formei na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, em 84, diga-se de passagem, e durante a minha formação, eu fui professor da rede pública do Rio de Janeiro, 7 anos, do Colégio Pedro II no Rio de Janeiro, durante 13 anos. E depois, na minha formação, fui aluno no mestrado e no doutorado, fui orientando o professor Lamartine da Costa, que deve ter dado uma saidinha agora. E nesse processo tive a oportunidade de fazer alguns cursos na Academia Olímpica Internacional. É bastante prazeroso para quem está lidando com a temática de estudos olímpicos ou educação olímpica, como também é o caso do Jorge, veterano, ver como a temática ganhou atenção e interesse. A gente era quase uma seita que tinha um tema exótico no país do futebol. Hoje, o país continua sendo o país do futebol, sem dúvida nenhuma, mas nós estamos com uma agenda que nos obrigará, enquanto professores e profissionais de educação física, a se aproximar dela. Porque, queiramos ou não, vai estar no dia a dia das nossas crianças, vai estar no dia a dia das nossas escolas, vai estar no nosso cotidiano, e é bom a gente aproveitar essa oportunidade para potencializar a nossa atividade profissional. Eu queria, brevemente, para quem está em casa, mais do que para quem está aqui, apesar dessa exposição bastante rica e detalhada do professor Jorge, lembrar que nesse terceiro seminário, esse terceiro seminário é uma continuidade de uma iniciativa do Jorge, eu me permita, Jorge, a intimidade, que em 2010 discutiu basicamente a questão de conceitos. Em 2011, nós tivemos três noites aqui seguidas, onde eu tive a oportunidade de participar, junto com a professora Neise, a professora Vera Costa, trazendo já iniciativas, experiências práticas ou em desenvolvimento sobre educação olímpica, quer dizer, tentando operacionalizar. Está legal, a gente tem que educar os nossos alunos em valores. Nós temos que fazer a prática esportiva uma prática educacionalmente positiva. Mas como a gente operacionaliza isso nas nossas aulas de educação física ou nas nossas escolinhas de ensino de esporte? O esporte não é naturalmente educativo. Ele pode fornecer experiências tanto positivas quanto negativas. É preciso um trato pedagógico. E a nossa tradição na educação física brasileira é muito forte e muito competente naquela dimensão que a gente chama de procedimental. A gente tem uma alta capacidade no desenvolvimento do ensino das técnicas esportivas, das práticas corporais.
Existe muita literatura sobre isso, mas temos pouco desenvolvimento no que a gente chama da dimensão atitudinal, a dimensão relacionada a valores. Porque, em parte, nós mesmos, professores e profissionais de educação física, costumamos a compartilhar a crença que o esporte é naturalmente educativo. Ele tem um potencial educativo imenso, não há a menor dúvida sobre isso. Não há a menor dúvida sobre isso. Mas ele precisa ser sistematizado nessa dimensão. Então, no ano passado, por demanda, provocação do professor Jorge Steinhilger, numa reunião que a gente fez no Rio de Janeiro, ele diz assim, monta um material didático. E a gente começou a fazer, isso se desenvolveu durante o ano de 2011 como uma dissertação de mestrado na Universidade Federal do Espírito Santo, onde eu sou professor, onde nós aplicamos o material em 5 escolas de diferentes escolas públicas, particulares, de ensino médio, de ensino fundamental, para fazer quase um test drive e vamos até o final de março estar enviando para alguma editora para publicação desse material. Agora, em 2012, a gente vai explorar aqui uma possibilidade das diferentes possibilidades do que a gente chama de educação olímpica, que é a possibilidade de organizar uma semana olímpica. Então, nesse sentido, vale a pena mencionar que as pessoas que já vêm trabalhando com isso, e hoje existe gente do estado da Paraíba, daquelas que eu conheço, fora as que eu não conheço, do estado da Paraíba ao Rio Grande do Sul, já tem um bom desenvolvimento de experiências que estão isoladas. É um pouco do trabalho de formiguinha, como o Jorge diz, mas que tem pouca visibilidade. Tem pouca visibilidade. Como é que a gente vai resolver isso? Eu não sei, eu acho que é a questão do trabalho de formiguinha mesmo, onde cada professor na sua escola vai tentar convencer, se tiver convencido, seus colegas de trabalho, seu coordenador, seu diretor ou diretora, ou eventualmente os seus sistemas educacionais. Eu queria agora precisa passar para a minha apresentação. Tem uns slidezinhos. Será que se eu clicar vai direto? Acho que não. Não, está lá, está ali. Tá nos dois. Tem que fechar ali. Já está na área de trabalho. Jorge. FIEP 2012. Isso. Muito obrigado. Não é todo dia que eu tenho um auxiliar tão qualificado. Muito bem. Parte do que, e eu vou ser muito breve aqui nesse momento, parte do que está aí colocado já foi amplamente apresentado pelo professor Steinhilger. Na perspectiva da Fundação, os Jogos Olímpicos são, antes de mais nada, uma iniciativa de caráter pedagógico. Por quê? Opa, apertei muito forte, deixa eu voltar um aqui. Hoje em dia a gente vê muita gente falando, repetindo isso que eu disse assim, olha, esporte não é naturalmente educativo. O Coubertin disse isso em 1894. Ele tinha clareza de que havia uma necessidade de uma estrutura pedagógica, uma estrutura de valores para a prática esportiva. Ele tinha muita clareza, isso é um texto dele na primeira revista olímpica, quando ele começou a organizar o movimento olímpico internacional. O esporte podia alimentar abnegação e honra ou amor pelo ganho, pode ser cavalheiresco ou corrupto, humano ou bestial, pode ser usada para solidificar a paz ou preparar para a guerra. A clareza dele se perdeu num discurso mais dogmático relacionado às potencialidades do esporte e a própria maneira que ele usou para desenvolver, que foi do movimento olímpico. É claro, meu dedo está meio nervoso, é claro que a gente poderia fazer uma
uma pesquisa aqui nessa sala e teria uma lista bastante grande de características potencialmente positivas da prática esportiva. Eu listei algumas aqui, isso não é novidade para nenhum de nós. Talvez possa ser novidade para o público que está na internet, secretários de educação, que às vezes não tem um contato muito próximo com os professores de educação física da rede, né? Mas isso, de fato, não tem nenhuma novidade para nós. Agora, como realizar esse potencial educativo dos chamados valores tradicionais do esporte, né? Ele depende só de educação olímpica? Claro que não. É uma questão da gente aproveitar uma oportunidade. É claro que o esporte tem problemas? Tem, né? Mas ele tem um potencial educativo tão grande que ele vem sendo repetidamente reforçado em diferentes documentos internacionais. Eu tirei essa listagem desse livro aqui do professor Tubino. É um livro, o pessoal que trabalha no segundo tempo conhece e tem acesso. Você trabalha no segundo tempo aí? Né? Quem trabalha no segundo tempo pode pedir, né? E pegar na internet também. Tá? É um livro muito legal, Estudos Brasileiros sobre Esporte, ênfase no esporte e educação. Né? São 4 estudos do professor Tubino, muito bem estruturados na sua fundamentação, e uma das coisas que ele apresenta, inclusive, são esses documentos. A Carta Brasileira do Esporte na Escola, dos Direitos da Criança no Esporte, documentos nacionais e internacionais que todos, em essência, reafirmam o direito ao esporte e a necessidade de uma prática esportiva educacionalmente responsável. Ou seja, de novo, nós não estamos aqui, como disse o Jorge, inventando a roda. Não tem nenhuma iluminação aqui, a gente apenas está ocupando essa posição por ter se dedicado a avançar um pouquinho nisso. É claro que o esporte tem problemas. Nós seremos confrontados o tempo todo com as críticas ao fenômeno esportivo. A supercomercialização é um deles. E essa ilustração é parte de uma foto da revista olímpica, do Comitê Olímpico Internacional, porque o McDonald's é um dos patrocinadores do Comitê Olímpico Internacional. Né? É claro que nenhum atleta de alto rendimento faz uso continuado de batata frita do McDonald's, não vai cair no antidoping, mas provavelmente vai cair no seu desempenho atlético. Mas o movimento não se faz sem dinheiro. Tá? O problema não é a comercialização. A gente não pode ser hipócrita e achar que vamos voltar para o amadorismo. Seria hipocrisia. O problema está na supercomercialização, na supervalorização do ganho pelo dinheiro. O problema da violência. O esporte educa? Claro que educa. Diversos profissionais organizam projetos esportivos de caráter social preocupados em afastar as crianças das drogas, da violência. Né? Mas a violência faz parte do contexto do esporte. Na verdade, ele se torna educativo porque ele tem ferramentas que estimulam ao autocontrole da violência na prática esportiva. Não é ausência de violência. Tá? Então, botar para praticar esporte simplesmente não torna ninguém menos violento. Nem sociedade nenhuma menos violenta. É preciso um trabalho pedagógico sobre isso. Também temos uma série de ameaças à dignidade humana. O esporte promove valores, que a gente chama de valores espirituais. Claro que sim, o respeito pelos outros, o respeito pelas regras, mas também ele é um convite ao excesso. Ele é um convite à autossuperação, especialmente na dimensão do rendimento. O que pode levar, muitas vezes, o praticante a tomar atitudes prejudiciais à sua saúde ou dos outros. Algumas ilícitas e outras não ilícitas, mas ainda assim prejudiciais. Segredo de pirro, o esporte de alto rendimento, que não é aquele da escola, não é desse que a gente vai falar aqui no final, mas é uma referência central importante. O esporte de alto rendimento não faz bem para a saúde. E um outro, entre
assim como a gente poderia ter uma lista muito grande de qualidades positivas do esporte, a gente também teria uma lista relativamente grande de questões e problemas. A outra está relacionada ao nacionalismo excessivo. Nós costumamos organizar competições escolares, todo mundo aqui já deve ter participado, seja como aluno, seja como professor de alguma competição escolar entre duas ou mais escolas. Todo mundo já deve ter passado pela experiência tensa de controlar as torcidas das suas e das outras escolas. Mas a gente diz que vai organizar uma competição escolar para aproximar os alunos, para aproximar as escolas. Tudo bem, mas a gente vive com esse conflito, com esse paradoxo de ter uma competição esportiva que bota crianças de bairros, cidades, escolas diferentes em contato, e isso é muito legal. Mas, se a gente não cuidar da organização dessa competição, pode dar briga, pode dar xingamento, pedra, coisas. Bom, todo mundo aqui tem história para contar. Eu e todo mundo. Então não vou contar nenhuma, porque todo mundo tem alguma para contar. Muito bem, ainda assim, nós teimosamente acreditamos que o esporte pode ser uma ferramenta educativa poderosa. Porque o esporte é um fenômeno social significativo na sociedade contemporânea. Ele é praticado, infelizmente, apesar ou além dos profissionais de educação física. Nós temos pouco controle sobre a prática esportiva, em qualquer forma de organização, com qualquer tipo de objetivo. A luta do CONFEF continua sendo quixotesca nesse sentido. Mas, por outro lado, Jorge aqui não vai gostar do que eu vou dizer agora, num certo sentido, é bom que o esporte esteja além dos profissionais de educação física. Porque nós somos muito poucos para a sociedade. Imagina se as práticas esportivas de caráter não formal, pelo menos, ou as informais, dependessem só. Cara, os calçadões, os parques iam estar vazios. Cara. Iam estar vazios. É fenômeno significativo, é fenômeno econômico significativo, é um fenômeno de falsa transparência, todo mundo acha que entende de esporte. É um problema danado para nós profissionais e professores de educação física, porque todo mundo acha que entende de esporte, todo mundo tem opinião. É que nem na França, todo mundo na França entende de comida, no Brasil todo mundo entende de esporte. E aí a gente vê determinados problemas na gestão pública quando nós temos que lidar com gestores que vão cuidar da organização esportiva com pouco ou nenhum preparo em formação. E a corda vai estourar na mão do profissional que vai organizar a competição escolar ou a aula de educação física na escola. Que vai dizer assim, mas para que você precisa de material? Bota lá as crianças, só precisa da quadra, enfim, nenhuma novidade de novo. Bom, então, o que a gente estava falando, tentando sintetizar aonde eu vim até agora? É que, no mundo contemporâneo, o fenômeno olímpico, o esporte olímpico, os Jogos Olímpicos, o movimento olímpico, eles ajudaram a organizar a maneira como a gente entende que o esporte deve ser. A ideia de que o esporte educa, que o esporte tem uma ética, e que deve ser praticado de uma determinada maneira. E mais do que outras modalidades esportivas, ele avança muito nisso porque trabalha com muitos símbolos. Inúmeras escolas de educação física no Brasil têm tocha ou os aros olímpicos como seu símbolo, ou descóbulo. Ou descóbulo. Descóbulo, pira, tocha ou os anéis olímpicos. Está na tradição da educação física isso. A gente pode até não entender nada de valores olímpicos, mas quando organizamos nossos jogos escolares, que o segundo semestre no Brasil, quase todo o sistema escolar brasileiro está envolvido nisso, tem uma cerimônia de abertura com desfile, tocha, pira, juramento, hino.
Bom, eu estou com uma aluna de mestrado que acompanhou 4 competições escolares no ano de 2011. Uma numa escola, 2 escolas confessionais no estado do Espírito Santo, os Jogos Escolares da Rede Pública e agora, em dezembro próximo passado, os Jogos aqui em Curitiba, os Jogos Escolares brasileiros, as Olimpíadas Escolares, desculpa. Né? Dando uma olhada não só como se estruturam essas cerimônias esportivas, mas entrevistando os seus organizadores e os seus participantes. E é assim, por que tem pira? Por que tem tocha? A resposta das pessoas é sempre mais ou menos o seguinte, porque isso dá um caráter de seriedade, isso dá um caráter de excelência e de competição ética. As pessoas não sabem nada de valores olímpicos. Tem dificuldade de dizer assim, o que é fair play? Quais são os valores olímpicos? Não sei, mas bota pira, tocha e juramento. Porque isso já está no imaginário de todo mundo, tem que ter, se não tiver, não é uma competição. E por que tem? Porque isso no nosso imaginário é competição ética, é excelência e é seriedade. Então, e a maioria das competições escolares são assim. Tem N variações depois em relação a isso. Eu não vou falar não, porque senão eu quebro a ética da pesquisa, mas eu vi o uso do acendimento da pira de diferentes maneiras. Inclusive no uso pelas autoridades que estavam envolvidas. Muito curioso isso. Porque o cara quer estar do lado da pira. Muito bem. Então, a Semana Olímpica, mas a Semana Olímpica não necessariamente precisa ser os Jogos Escolares. Pode ser uma das programações de Semana Olímpica. E depois o professor Hatzidakis vai, na fala dele, entrar em maiores detalhes. Pelo menos foi assim que a gente combinou o nosso improviso, né, João? Você não vai me trair agora. Mas a Semana Olímpica é uma possibilidade de um evento concentrado para a gente trabalhar isso no nosso planejamento anual. Né? É claro que ele é um evento que, se possível, deve envolver toda a escola. Tentando entrar em algumas... O que você está propondo como Semana Olímpica? Coisa muito superficial nesse momento, devido às limitações, e depois a gente pode conversar um pouquinho mais. Primeiro, seria interessante que envolvesse toda a escola, não fosse um evento só da educação física, mas acho difícil que ele aconteça sem o professor de educação física e sem a aula de educação física. Portanto, que ele, se possível, permita ter atividades que sejam transdisciplinares, que envolvam disciplinas diferentes. Depois eu vou dar umas sugestões de atividade. E que tenha como foco a excelência pessoal, não a competição, mas o desenvolvimento pessoal. Ou seja, que ela seja inclusiva, e faltou esse 4º tópico aí. Por exemplo, na aula de educação física, a gente poderia concentrar nessa semana, tendo uma semana especial, não tem a Semana da Árvore, a Semana do Folclore, a Semana da Pátria. A gente tem know-how imenso nesse negócio. Só que, normalmente, o professor de educação física fica de escada para as outras disciplinas na escola. Vai ter a Semana da Pátria, organiza o desfile. Vai ter a Semana da Árvore, aí a coordenadora diz assim, professor de educação física, como você poderia ajudar na organização da Semana da Árvore? E assim sucessivamente. Dificilmente a escola é escada para o profissional e para o professor de educação física, mas eles adoram botar a gente como escada para as outras atividades. Então, envolver a escola toda para ir além da prática no ensino de modalidades esportivas, mas botar temas como pesquisa sobre histórias dos jogos, sobre história dos esportes olímpicos, organizar pequenas exposições sobre símbolos olímpicos, as diferentes tochas, os diferentes mascotes, organizar pequenos debates sobre valores olímpicos com os alunos. O que é fair play para você? É respeitar a regra. Tá bom.
você respeita sempre a fila lá na cantina? Como é que é isso? Porque também a gente vê que essa discussão, por exemplo, do respeito à regra, ela vai além da própria aula de educação física. Deveria ser também para a vida, porque a gente diz que o esporte educa para a vida. Então a gente pressupõe que a aprendizagem de respeito, né, às regras, de aprendizagem atitudinal, ela transborda para além da própria aula de educação física. Então, e a teoria, né, de ensino em valores diz que isso tem que ser feito na base de debate, entre outras coisas. Né? E, por exemplo, pesquisar, fazer entrevistas com atletas modelo, que não precisa ser o atleta olímpico, é o cara da tua comunidade que é bom na equipe de domingo que joga contra o outro bairro. Né? Ou o vizinho que foi um ex-atleta, contar um pouco da sua história, o que você fez, quais foram os sacrifícios para se tornar um atleta, o que você aprendeu, qual foi o teu momento mais difícil. Né? A gente sabe que as crianças se inspiram em modelos. Eu não li a coluna do Juca Kfouri hoje porque não deu tempo, mas o título da coluna do Juca Kfouri de hoje ou de ontem é o MMA e as crianças. Eu tenho curiosidade de saber o que o Juca Kfouri escreveu, mas está no blog dele. É pano para manga. A gente tem que saber argumentar em relação a isso. Todos nós sabemos que chega segunda-feira, as crianças voltam muitas vezes reproduzindo o que viram no final de semana, para o bem ou para o mal. Para o bem ou para o mal. Então, às vezes, pegar o atleta da comunidade, o ex-atleta, meu avô foi jogador de vôlei na Liga Barbante do bairro de Piranhém do Sul. Bacana, traz ele aqui para a gente fazer uma entrevista. Né? E numa tentativa de rascunhar a possibilidade de envolver outras disciplinas. Né? Uma das coisas realmente difíceis é as outras disciplinas trabalharem em função da educação física. Todo mundo acha super importante a educação física, mas principalmente quando ela é escada para as outras disciplinas. Né? Uma semana olímpica, por exemplo, a gente poderia pedir aos professores de artes, de educação artística, olha, vamos organizar um mascote aqui para a nossa semana olímpica, um símbolo, uma bandeira própria, que nem tem nos Jogos Olímpicos, vamos fazer a nossa. Né? Vamos fazer a nossa. Pegar os professores de língua portuguesa, vamos fazer um jornalzinho da nossa Semana Olímpica, trabalhar a produção de texto, diferentes suportes textuais, ou um blog. Quem trabalha em ensino médio, de repente tem um monte de aluno que entende muito mais de internet, blog, essas coisas, do que nós todos juntos. Né? Organizar concursos de poesia, né? Tematizar nas aulas de matemática as mensurações diferentes, noções de peso, medida, quantidade. Isso se presta muito bem às 4 primeiras séries do ensino fundamental, especialmente. Sistemas de pontuação. Né? Há alguma lógica matemática no sistema de pontuação do tênis, por exemplo, em cada... Né? 15, 30, 40... Quem? Tematizar nas aulas de história o próprio esporte, as suas relações com os processos históricos, os Jogos Olímpicos no período da Guerra Fria, né? Os Jogos Olímpicos e o fim da União Soviética. Teve uma Olimpíada que não teve Rússia e não teve União Soviética. Foi a comunidade dos Estados Independentes. Teve Olimpíada que a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental competiram juntas. Né? Teve os boicotes de países africanos, uma série de situações históricas que podem ser abordadas na aula de história, tendo o esporte como referência. Nas aulas de ciências, né, as questões relacionadas à nutrição, condição de saúde, a física aplicada, né, trajetórias, enfim. Quer dizer, isso são sugestões. Tem algum material fora do Brasil que tem isso já mais sistematizado. A gente está botando no nosso também, citando as fontes, né, e tentando, com a nossa experiência, sistematizar isso daí. Né? Mas a ideia da Semana Olímpica, ela tende a ir mais a trabalhar valores, símbolos, histórias, tradições, um referencial para dar um valor agregado à aula de educação física que vá além
mas não elimine, vá além do ensino das práticas corporais, mas não elimine. Ninguém aqui está defendendo que a educação física se torne uma disciplina teórica, não é isso, ok? Eu acho que é isso pelo momento, tá bom? Depois a gente continua no bate-papo. Obrigado pela atenção.